começar, então, Cláudia, com o doutor Tiago Natário de Souza, advogado especialista em direito condominial, né, doutor Tiago? Mas a gente pode perguntar umas outras coisas aqui para o senhor também, né? Pode sim. Afinal de contas, advogado é advogado. Bom, a gente teve aqui, vamos falar um pouquinho dos direitos de condomínios da região. A gente sabe que tivemos um grande alagamento na região do Ipiranga, aqui na zona sul de São Paulo. Alguns prédios ficaram com as garagens embaixo d'água, e não foi só na região do Ipiranga. Eu moro na região da Paulista, que é alta, e eu estou com o meu segundo subsolo, que é onde eu paro o meu carro, alagado, de ter que dar a volta, usar galocha para subir para o primeiro subsolo, porque está alagado. Então, a gente pensa que está seguro na garagem do prédio, e depois de uma chuva forte, percebe que está tudo alagado e que tem perdas, né? O carro foi atingido, enfim. Como é que a gente faz? Vamos ver, para entender quem cobre esse prejuízo, doutor Tiago, numa situação como essa. O condomínio pode ser o culpado, apesar de não prever tanta chuva? Uma ótima pergunta. Primeiramente, boa noite, Cláudia, boa noite, André, a todos os ouvintes. E, de fato, essa é a grande pergunta. Quem é o responsável por tudo isso? Quem que deve pagar? E quem paga para quem? Então, nós sabemos que algo que é uma calamidade, infelizmente aconteceu, mas muito se pergunta, até feita agora pela senhora, que diz o seguinte: o condomínio é responsável perante os condôminos? E a resposta é não. Não, o condomínio não é responsável. Não tem responsabilidade perante os condôminos. Isso numa visão inicial. Poderíamos imaginar que os condomínios certamente vai ter um seguro, e muito se pergunta também... Posso acionar esse seguro? Posso acionar esse seguro? Uma ótima pergunta. E existe nas cláusulas de seguros de condomínio, infelizmente, uma exceção. Nas cláusulas gerais desse seguro consta que, quando houver enchente, inundações, os veículos dos terceiros, ou seja, dos condôminos, eles não estão abrigados nessa garantia. Gente, e essas cláusulas de seguro ninguém lê. Só que elas estão escritas em pequenininho. Eu preciso fazer uma pergunta para o doutor Tiago. Cláudia, posso? Pode. E a Cláudia fica alongando as perguntas dela, daqui a pouco não dá tempo de responder. Doutor Tiago, por exemplo, bombas de drenagem são obrigatórias nos condomínios? Essas bombas de drenagem é uma bomba para tirar água, exatamente, né? Quando sobe água. Dependendo do tipo de construção que é feita, normas da ABNT costumam indicar que seria necessário a implantação dessas bombas. Normalmente essas bombas nos condomínios onde existem subsolos, garagem, etc., elas até existem. Só que aí a gente pode pensar numa responsabilidade do condomínio quando o condomínio não dá a manutenção da bomba. Certo. Pensando por esse lado, certo, imaginaria uma responsabilidade. Mas nos casos que nós temos visitados, principalmente hoje, diversos casos houve queda de energia. A bomba parou de funcionar. Claro. Por causa da queda de energia, aí não é o condomínio. Não é por culpa do condomínio. Em outros casos, a força da água foi tão grande, principalmente aqui no Cambuci, que a bomba não deu conta de fazer toda essa drenagem. Então volta para uma situação em que a responsabilidade não é do condomínio mesmo. Agora, por exemplo, o prédio da Cláudia, como ela estava dizendo, alagou a garagem, estragou o carro, etc, e tem um seguro. Agora, se esse prédio não tiver com a VCB e com a documentação da prefeitura em ordem, o seguro pode não pagar, não é isso? Isso, muito se pergunta. Quando eu não tenho seguro, ou melhor, quando eu não tenho a VCB, deve pagar ou não deve? O meu pensamento acerca disso seria o seguinte: a seguradora, ao aceitar aquele condomínio, se assegurar aquele condomínio, ela exigiu a VCB? Porque se aceitou sem um AVCB... Exatamente, é isso que a gente tem que pensar. E essa é uma linha de raciocínio de defesa em favor do condomínio. Deixa eu aqui ver se nossos ouvintes querem falar. Liga para cá, 3053 1040, se você tem alguma pergunta para o doutor Tiago sobre condomínio. Liga para cá, 3053 1040. Doutor Tiago, qual é a principal demanda dos seus clientes que vão lá no seu escritório para reclamarem ou pedirem apoio ou consultar sobre que assuntos que mais acontecem nos condomínios? Na verdade, quando somos procurados pelo condomínio em si, as demandas são normalmente voltadas à inadimplência, que isso aí é um mal que está perante todo mundo sofre isso aí, mas existe também problemas de estacionamento, problemas com cachorro, problemas de falta de AVCB, problemas de elevador, dos quais não são poucos aqui em São Paulo,
Então, são dos mais variados problemas, mas a gente costuma ter muito problema quando se trata de cachorro, quando se trata de canos, vazamentos. Barulho também, não? Barulho também, infelizmente. Que tem os jovens que botam aqueles equipamentos de som na janela toda. Quer dizer, como se fossem os únicos moradores do prédio, né? Exatamente. E muitos pensam que, porque estão dentro do seu apartamento, podem fazer da forma como querem. Eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Tiago importante. Outro dia eu estava passando lá na Marginal Pinheiros, tem a favela que está perto antes da Ponte Eusébio Matoso, para quem vem lá tem lá um Singapura, um condomínio, que é um condomínio, né? Condomínio. Eu vi que construíram dentro do terreno do Singapura, foi invadido e começaram a construir predinhos. Como é que os donos do Singapura que estão lá, como é que eles se defendem disso? Pode alguém chegar lá no terreno do cara e começar a construir? Não, de forma alguma. Na verdade, existem ações voltadas à área do direito imobiliário que buscariam o quê? A retirada dessas pessoas desses imóveis, até porque a gente está falando de uma invasão. A área comum, ela pertence aos condôminos. Não pode uma outra pessoa sequer entrar sem autorização dos próprios Muito condôminos. estranho, porque se chega a construir, né? Como é que A prefeitura não toma providência. Que absurdo. Não fazer nada. Acontece muitas das vezes desses condomínios serem entregues sem os muros. Então fica numa situação muito delicada. Fica exposto. Você sabe uma outra pergunta que eu quero te fazer? Que eu voltando um dia também, estava voltando do Ipiranga e passei por Heliópolis. Na saída do viaduto lá tem um prédio e o que eu vi? Que onde era para ser estacionamento lá fora, o pessoal fez umas casinhas, abriu para o lado de fora e usa como loja. De dentro do terreno, aí furou. Entendeu como é que é? Você tem lá o estacionamento. Os caras ocuparam uma vaga, fecharam a vaga e abriram uma portinha. Você vai responder logo depois do nosso comercial. Nesse momento são 19 horas e 45 minutos. Entendeu? É assim, você tem lá. Ligado no Matarazzo. Apresentação: Cláudia e Andréa Matarazzo. 19 horas e 46 minutos, nós estamos de volta ligados no Matarazzo. Se você tem uma pergunta de condomínio para o Dr. Tiago, liga para 3053 1040 que ele explica. Que põe no ar, você faz a pergunta, o Dr. Tiago explica. Mas então, Dr. Tiago, um estacionamento de um condomínio, do prédio. Aí o cara vai lá naquele estacionamento, fecha, faz uma casinha, como se fosse uma garagem coberta, e abre uma porta para a rua. Pode um negócio desse? Não, de forma alguma. Todas as áreas comuns do condomínio, ela tem uma destinação específica. Se a destinação dessa parte é estacionamento, ali é para parar um veículo automotor, normalmente vem constando da convenção o que tem que ser e como vai acontecer. Jamais poderia essa pessoa utilizar essa área, ainda mais abrir os muros do próprio condomínio, mexendo totalmente na questão da segurança. Até porque essa área comum, todo mundo é dono dessa área comum. Ele possui uma fração dessa área comum. Mesmo que todos estivessem de acordo, não pode fazer isso, porque foi aprovado na prefeitura como estacionamento. Não é isso? O projeto diz que lá é um estacionamento. Exatamente. Aí tem a questão, além da destinação, a fração ideal, que ali é uma área de todos, e outra, existe a destinação do imóvel. A destinação do imóvel é residencial, precisa permanecer como residencial. Dependeria de unanimidade para fazer essa alteração, mas ainda assim não mexer na área, na fração ideal de cada condomínio. Doutor Tiago, você estava falando, tinha voltado ao assunto aqui no intervalo, eu vi que você queria complementar alguma coisa sobre a questão de chuvas, de alagamentos. E de estacionamento, né? Porque não é só condomínio que alaga, né? Shopping, por exemplo, você está com o carro no shopping, vai passear, chove, você acha que está coberto, está tudo bem, e quando você volta está alagado, como é que é isso? E na verdade a gente para ali porque a gente entende que ali é um local seguro. É seguro, é protegido, aí você chega lá, teu carro não sai porque está alagado. Exatamente, então a responsabilidade aí ela é vista por um outro lado. Qual lado? O lado do direito do consumidor. Diferente do condômino, que perante o condomínio não tem relação de consumo. Mas no caso dos estacionamentos, o shopping ele fica sim responsável, em primeiro lugar, pelos danos causados inclusive aos veículos. Em um segundo momento, é óbvio que eles podem ter seguros também, que vão dar possibilidade de pagar essas indenizações.
Mas, independente do seguro, ou até mesmo do shopping que vier a efetuar esse pagamento, ressarcir esse dano, eles também podem se voltar contra a prefeitura para ver as questões das responsabilidades. Aí, por todos os problemas que a Mas prefeitura... aí é o shopping com a prefeitura. Mas aí é O shopping consumidor com a é com o shopping. Exatamente. Entra com o jurídico do shopping. E, em geral, é rápido essa coisa com o shopping, com essas Na verdade, lojas maiores. hoje em dia, com tantos sites de reclamações e etc., a tendência é que se resolva um pouco mais rápido, de uma forma amigável, até porque muitas das vezes tem o seguro por trás. E vai acionar o seguro é questão de tempo e burocracia. Mas depender da justiça, demora muito. né? Exatamente, principalmente quando é contra a prefeitura, porque nós sabemos que quando se trata da fazenda pública, os prazos, por exemplo, processuais São longos, é um são absurdo. longos, e quando se recebe vem através de precatório, nós sabemos a dificuldade Para receber um pagamento precatório. com precatório. É injusto isso, doutor, porque, por exemplo, se eu estou na rua, caio num buraco, me quebra a roda, quem que tem que me pagar a roda? Não sou eu. Tem que pagar. Não, a e tô na prefeitura. calçada, caio num buraco e me quebra a perna. É a mesma coisa, que isso nos Estados Unidos é muito rápido, né? Nos outros países. Pois é. Esse Bom, essa detalhe da coisa de calçada é calçada. importante porque, em relação à calçada, as próprias casas, as próprias propriedades, os condomínios, eles são responsáveis pela calçada. Então, Então- nesse caso, caiu na calçada, É, procure lá daquele o- condomínio, daquele da O frente. dono da casa, mas é mais absurdo ainda. Nossa Senhora. É surrealista. Essa questão de calçada, nós um dia vamos fazer um programa Só de longo calçada. sobre isso. Eu quero dar uma notícia que está na Folha de São Paulo. Como a gente tenha comentado e temos falado muito essa questão de punição de padres, né? E que o Papa Francisco, ele falou que queria que se falasse sobre o tema, principalmente de abusos sexuais, etc. E olha a notícia que está na Folha de São Paulo. Ex-braço direito do Papa, cardeal, é condenado a 6 anos de prisão por pedofilia. Cardeal George Pell foi condenado a 6 anos de prisão por uma corte australiana na manhã de quarta-feira, né? Nessa manhã. E ele vai ser registrado como criminoso sexual. Foi considerado culpado em dezembro do ano passado por abusar de 2 meninos que faziam parte do coral da Catedral de São Patrício em Melbourne, onde ele era arcebispo. Então, né? eu estou chamando a atenção porque é uma coisa interessante. O Papa faz 10 Era o dias. braço direito dele, né, 10 dias cara? atrás ele estava falando, quer dizer, dizendo para a justiça comum, né, que podia e devia julgar. E esses assim casos. foi E é feito. incrível como, quer dizer, a palavra do Papa como acaba sendo acatada com rapidez. Agora, gente, a gente está falando aqui hoje, você vê, tem essa notícia horrorosa do crime de Suzano. A gente tem, graças a Deus, agora a boa notícia que já pegaram os assassinos de Marielle Franco. Aí, como disse o nosso ouvinte Adilson, né, André? A gente está vivendo um momento de muita violência, de muito rancor, é muito pesado. É preciso aliviar, é preciso a gente tentar viver de outra maneira, pensar de outra maneira. Não pode responder com violência, né? Não pode entrar numa espiral assim negativa. Gente, parece aqueles filmes de demônio, né? Não acontece coisa boa, muito ruim isso. Tem que virar essa página, temos que conseguir sair dessa. Vamos lá, 19h52. O André vai ficar bravo quando eu mudo do assunto assim, sabe, doutor Tiago? Mas vamos lá, voltando para a entrevista do... Porque a gente tem um programa e de repente assim, eu não estou olhando. Ela fala de filme de demônio. Eu estou achando que eu estou em outro programa. Vamos lá. É uma coisa de louco. Não, mas é porque, gente, eu posso desabafar também aqui. Vai derivando. Passou Vamos lá lá. em Catanduva, tomando um cafezinho. A Júlio César já chegou, depois eu vou Voltou contar com a para ele. corda toda aqui. Vamos lá, Bom, voltando aos nossos a vamos história lá, dos doutor condomínios. No caso de veículos, porque né, quem tem carro na garagem, então no caso de veículo é o seguro do carro que tem que indenizar. Aí indeniza, se a gente tiver seguro, por isso que é importante ter o seguro em dia. Mas tem seguros, eu li hoje no jornal, que dizem que quando é alagamento assim, chuva demais, não é com eles não têm essa responsabilidade. Acidentes, como chama? Vontade de Deus. Vontade de Deus, Exatamente. O que acontece nesse ponto? Em relação, a gente tem que observar até que tipo de seguro é esse. Tem muitos casos em que a pessoa faz um seguro que abrange o quê? Furto e roubo. Nesse caso dos condomínios e dos alagamentos, não vai ter a cobertura.
Havendo uma cobertura olha só. completa, aí sim, cada condômino que teve o seu prejuízo poderá entrar com o seu seguro e, nesse caso, o seguro vai pagar. Em relação a esse ponto de vista, se colocar em situação de risco, de fato, parte da jurisprudência tem caminhado para isso. Mas isso, quando ocorre por parte do segurado, é uma imprudência. Quando ele se coloca na situação de risco. Ah, tá, ou seja, tá chovendo, tem uma Exatamente. rua alagada e o cara, ele passa. resolve passar na rua alagada. é isso. Exatamente. Aí o seguro não precisa pagar. Exatamente. Nesse caso de condomínio, por exemplo, ele não espera, ele não se colocou em situação de risco. Muito pelo Perfeito. contrário. Ou seja, o carro estava lá. estava num lugar que era Seguro. certeza que ia estar tudo certinho, né? Tá bom, são 19 horas e 54 minutos, nós vamos para um rápido intervalo comercial, vamos pedir para o estou vendo lá no fundo o doutor Júlio César. Júlio César, vem para cá, como diria o Silvio Santos. Vem para cá. Vem pra cá, Júlio. Quer falar? Aqui, só terminar com essa coisa do Código de Defesa do Consumidor, se aplica a todo A Rádio Capital acredita que todos os seus anunciantes são éticos e transparentes. É isso aí que você fala. Fala, Júlio. Júlio, essa mala é da Alexandra. Produtos anunciados. Se você tem dúvidas sobre Isso aí depois você volta. Eu ganhei tanto presente que ela teve que me emprestar uma mala. Você acredita num negócio desse? bom, 20 dias, Tô sabendo Eu que ganhei foi tanto presente que ela teve que me emprestar essa mala. Cláudia Matarazzo. E as a fotos, não? OBDEP, Olimpíada Minha mãe me Brasileira de ligou. Matemática. O que a Cláudia... 56 minutos, então, Cláudia, você tinha uma pergunta, o Júlio César já está aqui, Júlio voltou, César chegou. tá aqui. Já Estamos. Ele já está lá com o Rosínio, já chamou o Rosínio, já está separando as músicas. Eu tenho um negócio de chegar aqui, dar comida pra mimosa, pro Eu guioso, sei, né? eu Aí ouço. É, a mimosa que veio da minha fazendinha. Claro, né, gente? Na verdade, Ah, é, e tem o Rex também que estava na fazenda. o Duque é filho do Rex, o Duque. Passei, quando eu vendi a fazenda, passei tudo para o nosso amigo Júlio Que César. bacana. Que assunto bacana também sobre condomínio, né, André? Importante, né? Porque nessas chuvas, quanta gente teve prejuízo. Pois é. Verdade. Agora, depois que o doutor estava falando pra gente que a gente não pode acionar o seguro, quer dizer, pode, mas não adianta, não é responsabilidade do condomínio. Agora, tem uma boa notícia, né, doutor? Tem com relação aos seguros. Tem sim. No tocante aos seguros, embora nós comentamos que ele não cobriria o carro, porque é uma cláusula de exclusão, nós não podemos esquecer que, em relação às áreas comuns danificadas decorrente dessa enchente, dessa inundação, o seguro tem responsabilidade sim. Por exemplo, com a retirada da água, com limpeza, estrutura, algum equipamento que se danificou, geradores que ficam normalmente na própria área de estacionamento, e o preço de um gerador a gente sabe que ele não é barato. Então isso é teria esse muito tipo de- importante. Então, quer dizer, tá, o carro, paciência, não deu para ajudar, mas na parte do condominial do prédio, pode sim, ajuda a limpar, ajuda a reconstruir, o que for, né? Exatamente. E só mais um detalhe também muito importante é o que? O seguro em condomínio, ele é obrigatório por lei. O síndico que não faz o seguro, ele fica responsável por todo esse pagamento. Olha só, porque a gente tinha o Rafael aqui, estava perguntando uma coisa de síndico, que disse que estava querendo até tirar o síndico, sei lá. Então isso é importantíssimo mesmo. Então tem que ter seguro, o condomínio tem que ter seguro. Senão o síndico... Fala, Júlio. O síndico, ele é isento de pagar o condomínio? Ou isso é um combinado entre os moradores do prédio? Como funciona isso, doutor? Normalmente, todas as convenções de condomínios, elas dão a isenção ao síndico. Aham. No caso de não dar essa isenção, nenhuma assembleia de eleição de síndico, muitas das vezes se estipula ali uma isenção que vai ser, entre aspas, uma contrapartida a esse serviço que vai ser feito. Todavia, a gente sabe que hoje em dia existe uma linha de sindicância profissional, que também aí tem sido, vamos dizer assim, alavancado a cada dia mais. No caso do meu prédio, o síndico do nosso prédio, ele vem de fora. Exatamente. Ninguém do meu prédio quer ser E síndico. são Ninguém ótimos suportou isso. salários, viu? Mas eu tenho visto ultimamente, Júlio, isso que você está falando, que a maioria dos condomínios estão contratando. É o nosso, mas nosso posso contratado. falar, o nosso é contratado e é uma dor de cabeça. Nós tivemos síndicos moradores até poucos anos atrás, era uma maravilha. E depois que começou a contratar, nossa, e a gente não consegue se livrar do cara. É muito difícil.
O cara é bom, o cara é esperto, e é péssimo síndico. O contratado? É, Como péssimo. consegue se Não livrar? consegue, porque aí tem uma cisão dos moradores, metade apoia, outra metade não apoia, não sei o que, e fica nessa. Bom, então metade acha ele péssimo, outra metade tá Não, achando tem tão um, então, agora olha eu aqui lavando roupa suja. É que tem um morador que é dono de 11 apartamentos. Aí Então ele o voto responde. dele responde, aí é complicado. Na verdade, tem sido uma tendência muito grande a sindicância profissional, até porque nós vemos hoje o condomínio de uma forma muito mais complexa do que uma própria empresa. As responsabilidades são altíssimas. O síndico que simplesmente desce a uma assembleia e assume toda aquela responsabilidade, ele vai ter que saber que são centenas de responsabilidades. O imóvel dele fica vinculado ao quê? Às responsabilidades que ele Isso que eu ia tomou. falar, tanto que o prédio do Júlio César, como ele estava falando, ninguém quis ser síndico. Nós começamos com o síndico no nosso prédio por 2 ou 3 mandatos. Aí o cara que ele tem uma empresa também, o que era síndico, ele tem uma empresa e ele não quis que a empresa dele fosse contratada para administrar o Queria prédio. dor de cabeça. Agora, Cláudio, eu vou falar uma coisa. Eu todavia sou do interior, a gente morava em casa. E eu não sabia que era tão problemático morar num condomínio. E meu prédio é uma torre só, não são apenas uma torre, e que complicado que é, viu? Nem me fale. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação. Como é que os nossos ouvintes podem entrar em contato com o senhor se quiserem? Tem o nosso e-mail, né, que é jurídico@nataliodesouzaadvogados.com.br. Pode repetir? Posso sim. jurídico@nataliodesouzaadvogados.com.br. Natália de Souza com Z. Exatamente. E já adiantando, eu agradeço muito o convite, fico sempre à disposição e muito obrigado. Vai voltar outras vezes. Muito Fala. rapidamente. Vamos lá. Convenção de moradores pode coibir o cara de botar o apartamento dele no Airbnb? Ótima pergunta. Na Nossa. verdade, isso é um tema de palestra. Ah. Normalmente falamos desse assunto em 1 hora, 1h30, mas eu tenho muita propaganda agora, viu, doutor? Mas de fato é uma discussão muito, vamos dizer assim, a jurisprudência ainda está mostrando É seus questionável, entendimentos. né? Então. É questionável, mas o que nós temos indicado é o seguinte, que os condôminos em si se reúnam e deliberem em assembleia a necessidade ou a sua vontade por entrar na questão de Airbnb ou não. Hoje nós sabemos que tem condomínios que eles são próprios para esse tipo de negócio, Sim, mas também já tem aqueles constrói pra isso. tradicionalmente Justamente. residenciais e que as pessoas não entendem que a cada final de semana ou a cada dia vai ter um morador diferente, Claro. isso envolve questões de Mas, segurança, etc. tudo no mundo vão ter que mudar a legislação, adequar a legislação à tecnologia. Surgiu o Uber, que faz esse problema, dá problema com os táxis, porque também é uma coisa que você... daqui a pouco vai ter Uber ônibus, eu tenho certeza. Como é que a prefeitura vai impedir? O cara compra um micro-ônibus, põe um aplicativo e lança no aplicativo dele. Quem quer pegar uma carona até a Praça da Bandeira, pagando R$2 só parte da gasolina? Você comentou sobre isso essa semana Não com tem o taxista. não tem como proibir, então, quer dizer, é a mudança do mundo. Essa coisa do aluguel por computador também vai acontecer. É igual o Código Penal, o nosso que é de 1940, 41, salvo engano, o adultério hoje em dia ele não é um crime mais tipificado no Código Penal, que deveria ser atualizado o mais rapidamente possível. Né? Até porque tudo mudou, os costumes, as armas, né? E os hábitos e a sociedade. 20h13, já estamos no programa Júlio César. Bacana. Quero eu aqui dizer que é o melhor programa